Estamos de volta com mais um programa Entre Amigos, aqui pela TV APLP. E comigo nessa bancada, mais uma vez retornando, Natasha. Ela é síndica de condomínio, né? Ela é síndica profissional. Quero agradecer mais uma vez por você estar de volta ao programa, né? E a pauta, fazendo jus, né? Ela é síndica, vamos falar de condomínios, né, Natasha? Isso, obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bem. Vamos falar sobre comunicação nos condomínios, né? A importância da comunicação. Sabemos que comunicação é importante, né, para uma gestão, sobretudo você se dirigir aos condôminos, você passar as informações, você reger o condomínio. Como é que a gente pode tratar com a comunicação dentro de um condomínio? Isso, a principal função da comunicação assertiva é justamente se fazer entender, né? E eu acredito que a principal atitude para que a escuta seja assertiva é você de fato se comprometer com aquilo que você está ouvindo, fazer um esforço, uma empatia para compreender a visão daquela pessoa sobre o assunto e poder chegar a um senso comum. A gente sabe que não é fácil, não. Né? Porque um condomínio você tem vários moradores, isso, onde a residência de cada um, ou seja, tem aquele cotidiano de trabalho, tudo. Então, acho que para se comunicar, passar as informações e cuidar de um bem comum, eu acho que nesse ponto é muito complicado, né? Muito, muito, porque cada um tem a sua cultura, tem a sua educação e sempre o ponto principal vai ser seu interesse próprio. Mas quando a gente vai morar em condomínio, a gente precisa ter a consciência de que a gente está morando em comunidade. Sim. Então, a gente vai sempre respeitar as regras e aceitar aquilo, mesmo que seja em desacordo com a nossa opinião, mas que foi decidido pela maioria. Certo. E uma curiosidade, como essa comunicação, você que é síndica de um condomínio, para você lidar, por exemplo, numa comunicação de uma situação num condomínio, vamos dizer, uma obra ou uma informação sobre o cotidiano, uma assembleia, como é que você lida com isso no condomínio que você... como é que o pessoal também lida com isso? Como é que o pessoal recebe isso, né? Então, hoje a gente tem muitos métodos de comunicação, né? Tem um grupo de WhatsApp que você tem que ter muita inteligência emocional para lidar com opiniões diversas, às vezes somente ofensas, apesar que eu, graças a Deus, não passo por isso. Mas já vi acontecer em outros, né? Que a gente presta consultoria e vê. Então eu uso da melhor forma, escuto bastante, recebo no escritório, tem um grupo de WhatsApp, tem e-mail, tem o elevador. Então todas as formas de comunicação que eu tenho, eu faço uso delas, sempre de forma breve, mas periódica. Você falou de escutar demandas. Muitas, mas sempre as mesmas pessoas, né? Uhum. Mas eu acho que a participação é fundamental. Ninguém tem como gerir sozinho. Isso. Né? E nem tem como gerir sem saber escutar os outros. A gente assume um cargo de liderança, mas esse cargo, você não vai tomar todas as decisões sozinho. Sim. Ainda que fosse uma empresa particular. Eu digo isso como administradora, né? Se você não dá a oportunidade das pessoas que estão na gestão com você também opinarem, também falarem qual é a prioridade delas, você não se sustenta. É a chamada, nesse ponto aí, é interessante, né? A questão de transparência, né? Você ter uma comunicação, ser transparente naquilo e ouvir, né? Quando eu perguntei sobre ouvir as demandas, é porque muita gente leva um problema, né? Sim. Seja de barulho. E o meu é sempre o mais importante, o mais urgente. Isso, você vê em condomínios barulho, você vê questão de animais, né? Então, brigas entre vizinhos, né? Ou dentro da família. Tem de tudo. Ou então na exigência, porque se vai recolher, que horas recolhe o lixo, ou então a questão do elevador, sempre tem aquela questão. Interfone, antena, tudo. Então aí nesse ponto, transparência e às vezes os mal entendidos, né? Ocorre pelo... A boa comunicação, a comunicação assertiva, ela vem trabalhar esse ponto de evitar que as coisas sejam mal entendidas.
Perfeito. Né? Por isso que a gente tem que adequar horário, vocabulário, tudo para aquele público que você vai falar, né? Até a cor da roupa influencia, para você ser mais ouvido, ser menos ouvido, a questão de gestos, de você saber se impor numa assembleia, tudo conta. Conflitos, né? Já que tem demandas, a gente não pode deixar de falar de conflitos. Sim. Conflitos em condomínio sempre tem, vamos dizer, a comunicação da administração com relação a uma advertência, né? Um descumprimento de uma infração do condomínio. A gente sabe que muitos moradores, eles não procuram entender a norma. Como é que se lida, né? Como é que faz essa abordagem a respeito de uma notificação de, olha, por exemplo, não é permitido usar vidros na piscina, beber com um copo de vidro na piscina. Como é que lida? Né? Como é que absorve, o condômino absorve essa informação? Como é que a gestão pode se comunicar com o condômino para que ele não cometa, que ele obedeça, que ele não cometa... É um trabalho educativo, né? Eu mesmo prefiro sempre separar cada caso. Sim. Por exemplo, se a gente for para um caso de uma pessoa que não respeita o horário de mudança, eu vou lá pessoalmente, porque no remanejamento de funcionários, no meu caso, eu tirei a função de encarregado. Sim. Então, eu assumi toda a função administrativa, verbal, com os condôminos, tudo. Tudo gira nesse sentido em torno de mim e do conselho, dos dois conselhos. Com esse remanejamento, por exemplo, não respeito o horário da mudança, eu peguei uma pessoa e coloquei como zelador. Sim. Então, nessas atribuições, ele pode falar com algum morador, mas eu prefiro ir, geralmente. Então, eu quero saber o que é que está acontecendo, por que é que está se mudando de última hora, sem o agendamento, que o porteiro deve orientar, mas nem sempre tem o conhecimento para isso. É um outro problema, né? Agora, em caso de copo, na piscina, tá com copo de vidro, não pode. Se tem as regras escritas ali e a pessoa não obedece, eu prefiro primeiro fazer a advertência verbal, depois a escrita e, por último, uma multa. Para evitar, porque eu sigo a linha de que, se a gente mora no mesmo ambiente, o melhor é que seja uma convivência pacífica e respeitosa. Perfeito. Às vezes a pessoa, quando é residente, né, não obedece uma comunicação, não compreende, né, nesse caso, aí tem que aplicar. Né? E assembleia, como é essa comunicação em assembleia, né? Que é a decisão, né? O órgão máximo do condomínio, né? Veja, na assembleia eu prezo por respeitar o horário de início e de fim, para que as pessoas não fiquem cansadas. Isso, importante. Né? Já vem cansada do dia. Eu gosto de botar poucas pautas e determinar o tempo. Já fui presidente de mesa de assembleia milhões de vezes, então esse know-how a gente vai pegando com o passar do tempo. Perfeito. Né? E eu acho que a função de presidente da mesa é o que vai definir o sucesso ou não daquela assembleia. Uma pessoa que sabe conduzir, que dá o espaço para o condômino falar, mas determina o tempo, para que seja de fato um tempo proveitoso, né? Maneirar no tom de voz, escolher bem as palavras, isso é objetivo. Eu já fui em assembleia, né? Frequente assembleia e realmente eu não gosto quando ela atrasa, né? E é bem cansativo, porque já baixa a gente estar no cotidiano de trabalho, tudo quer descansar, quer estar com a família, mas também tem que descer para resolver as. Exato. É importante, né, que vocês desçam para uma assembleia, né, vão para uma assembleia para decidir a vida do condomínio. Exato. Né? A gente sempre fala que o condomínio é a casa, é o bem maior, né, daquele morador. É ali onde ele cria a família, onde ele cuida dos filhos. Então, como no caso do meu mesmo, que mora muito idoso, muitos idosos sozinhos, então pode passar mal, como já houve casos de algum deles passar mal e ligar para mim para eu ir chamar a ambulância ou algum filho. Aconteceu. A comunicação com os idosos, já que seu condomínio tem muito idoso. Eu não tenho dificuldade, né? Eu converso com os idosos. Para mim é uma troca de experiência, porque eles dão muita dica. Às vezes você não vai seguir aquela dica, mas você aprende para um outro setor da sua vida.
Bem. Às vezes não dá para aplicar ali no condomínio diretamente, mas é uma coisa que você está precisando ouvir. E a gestão, então, no caso com o idoso, é mais... Humanizada. Muito Maravilha. humanizada, porque é outra educação que eles têm, né? Não tem aquela pressa que o jovem tem. Eles não, eles querem parar, sentar, conversar, falar muito tempo, e aí a gente precisa dar essa atenção. Maravilha, maravilha. Nosso tempo é curto, né? É um debate aqui que, se a gente for conversar, vai render, porque condomínio rende, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer por estar contribuindo, né, com gestão de condomínio. Para você que mora em condomínio, é importante, né, essa questão de comunicação, para se evitar maus entendidos, a transparência de uma gestão, a humanização de uma gestão, né, para que flua uma harmonia, né? Então isso é importante. Obrigado mais uma vez, né? E espero que você volte sempre. Quero agradecer a você que nos acompanhou, né, mais um programa Entre Amigos. Um abraço a todos e até lá.